Graças a Deus, nós mais uma noite estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E que bom que você está aqui. É importante para você também que o irmão ao seu lado esteja aqui nesta noite. Então diga para ele que bom que você está aqui. Se não for, não precisa dizer nada. Fique calado, não diga nada para o seu irmão. O seu silêncio vai dizer tudo. Melhor ainda, mais do que bom, de ter cada um de vocês aqui, é saber que o Espírito Santo também está conosco. Amém? Estou feliz. Esta semana eu tive o privilégio de comemorar o meu aniversário junto com mais 4 amigos. 3 fazem aniversário no mesmo dia que eu. Foi na última terça-feira, dia 30 de maio. Pastor Estevão, Ismael e Danilo. Os 3 que são daqui da igreja no mesmo dia que eu. E também junto com um amigo meu que há quase 35 anos a gente formou esta amizade nos últimos 9 anos que estou aqui na cidade, vindo da cidade de Guarulhos. Nesses anos todos, sempre nessa data ele também vem para cá. O aniversário dele é hoje e o meu foi no dia 30. E a gente sempre está comemorando junto. Domingo mesmo a gente esteve cantando os parabéns. Nós fomos passear. Todo ano a gente faz isso. Uma amizade duradoura. Mas enfim, estou feliz porque ainda não cheguei em meio século, mas vou chegar no próximo ano. E o próximo ano eu tenho em meu coração da gente estar fazendo alguma coisa lá em Guarulhos, porque vai ser uma ocasião em que eu posso reunir os meus irmãos, que são 7, e mais os sobrinhos. Eu tenho isso já há alguns anos no meu pensamento, e estou chegando, é o ano que vem. O ano que vem está aí, passa rápido. Daqui um ano vocês vão me ouvir falando novamente: olha, estou fazendo aniversário, fiz aniversário. E isso é bom, e poder compartilhar da alegria, sabendo que durante todos esses anos o Senhor tem sido comigo, com a minha casa, com a minha família. O Senhor tem sido bom para comigo. Nesta noite eu quero falar com vocês. Oficialmente quem estaria ministrando a palavra era a pastora Nilza. Então se vocês hoje não gostarem do que for falado, depois vocês conversem com ela. A culpa é dela. Né, pastora Marli? Puxa a orelha dela. Eu quero falar nesta noite sobre valores. Na verdade, separar 2 ou 3 aqui e perguntar qual é o ganho mensal de cada um de vocês. Qual é o faturamento mensal de vocês? Ou seja, qual é o seu salário? Claro que não. Não é nem ético a gente perguntar e falar sobre isso. Não é sobre este valor. A gente não fala quanto ganha nem mesmo para os parentes. E quando a gente diz para a esposa sabe quanto a gente ganha. Tem gente aí que tem até o caixa 2, não é? Né, pastor Beto? Tem caixa 2 lá, pastor? Pode falar, pastora Osângela não está aqui. Fica tranquilo. É um assunto que não fala realmente, mas não é desse valor não que eu quero dizer. Eu quero falar sobre um outro valor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 8. É uma palavra bastante conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Este texto, desde o início do verso 1, Jesus vem trazendo algumas parábolas. Ele fala sobre a ovelha perdida, e o pastor sai em busca desta ovelha, e atrás de volta. E agora Jesus está falando sobre essa mulher que perde esta dracma. E a partir do verso 11 nós vamos ouvir ou ler a história do filho pródigo, que também é uma história emocionante e muito importante para nós. Mas hoje especificamente eu quero falar sobre esta mulher, que tendo essas 10 dracmas, ela perde uma. Esta moeda, a dracma era uma moeda, era um valor, e um valor muito importante, muito especial, e principalmente para esta mulher, porque se não fosse assim, ela não
estaria tão preocupada em procurar com diligência, com cuidado, com zelo, olhando detalhe por detalhe dentro de sua casa, procurando, em busca desta moeda perdida. Muito mais até do que o valor monetário desta moeda. A dracma, ela tem um valor de um dia de trabalho. Eu não sei quanto vale o seu dia, mas se alguém aqui perdesse o que fosse, mas vamos dizer em questões de dinheiro mesmo, uma nota de R$20, você estaria aí tranquilo? Se você tivesse acabado de perceber, olha, cadê aquele R$20, cadê aquele 50, cadê aquela notinha de 100 que eu tinha aqui no bolso? Estava aqui até agora há pouco, cadê essa nota? Você ficaria preocupado ou não? E você, a gente até brinca, né? Onde foi que você perdeu? Se eu soubesse onde que eu perdi, a gente faz essa brincadeira, né? Eu não sei onde eu perdi, mas eu sei que foi aqui na igreja. Você estaria aí tranquilo ou você estaria procurando por essa nota? Ou esperando o culto acabar pelo menos para estar procurando? Estar indo em busca dessa nota? E se fosse a sua aliança? A aliança de casamento, que você olhasse agora para a sua mão e percebesse que ela não está, mas ela estava aqui e escapou. Isso é bom, eu emagreci um pouquinho, foi por isso que ela escapou. Mas eu preciso encontrá-la. Você faria isso com diligência ou não? Isso traria uma preocupação para você ou não? Jesus nos fala nesse texto que essa mulher procurou com diligência, varreu a sua casa e com uma vontade imensa de encontrar essa dracma perdida. E no verso 9 ela a encontra e ela se alegra. E ela convoca as suas amigas, as vizinhas, e diz assim: alegrai-vos comigo, porque já achei. Tão importante era aquela dracma para esta mulher, que ela trouxe as pessoas para compartilhar com ela daquela alegria. E Jesus diz assim, no verso 10, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí nós ouvimos agora uma frase dentro do último hino entoado: o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa comigo. É tão grande essa importância, ou este amor que Ele demonstra para conosco, que Ele deixou na pessoa de Jesus Cristo a sua glória, a sua soberania, e se fez carne, se fez homem. E nós sabemos toda a história de Jesus Cristo, o seu ministério aqui na terra. Sofreu, foi humilhado, chorou, se angustiou, buscou em Deus, o Pai, um alívio, dizendo: se for possível, passa de mim este cálice, mas contudo não faça a minha vontade, faça a tua. Pelo grande amor que Ele tinha por mim e por você, e sabia que a importância deste sacrifício era tamanha, porque se não fosse por esse sacrifício, eu e você não teríamos o resgate garantido. Continuaríamos na nossa condição de pecadores perdidos, destinados ao inferno, à perdição. Então Ele sabia do tamanho desse sacrifício, da importância desse sacrifício. Tanto é que Ele passou pelo sacrifício. Valores, é sobre isso que quero falar. Quais os valores que nós temos perdido em meio à caminhada? Ele fala do pastor que perdeu a ovelha. Ele fala do pai que teve o filho indo embora. E ele fala desta mulher que perde a sua dracma. Qual é a dracma que você tem perdido na sua vida? É sobre este valor que eu quero dizer. Faça uma varredura na central de processamento, na sua memória. Algum valor que você um dia já teve. E quando eu digo um dia você já teve, eu quero alargar isso não apenas aqui dentro da igreja, mas na tua vida. Um valor que você de repente você não se apercebeu até este momento em que eu estou falando, mas agora você se apercebeu de que existem valores que você deixou, que você esqueceu lá atrás, que você perdeu, como um esposo, como uma esposa, como um pai de família, como um cidadão. Valores hoje que nós vemos que nossa sociedade tem sido desvalorizados até. O valor que perdeu o valor.
Os valores invertidos. Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores que é tamanha. É um absurdo a inversão de valores que nós temos tido nos últimos dias. Eu tenho um outro texto para ler, mas antes eu queria concluir este meu pensamento. Se hoje você ouvir falar dos carros na frente do boi, é uma coisa normal, se é que você entende o que eu estou dizendo. Porque você não sabe mais quem é justo, quem não é justo. O que é honesto fazer, o que não é honesto fazer. O filho é quem manda no pai, a filha é quem fala mais alto dentro de casa. Dentro das escolas já não existe mais o respeito. Aí você diz assim, pastor, mas isso é lá no mundo. Meu amado, quantos cristãos que estão fazendo um papel semelhante às pessoas do mundo? Quando você vai indagar ou quando você vai pesquisar a vida desse rapaz, desta moça, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja na faculdade, você vai perceber que ele é crente, que ele tem os princípios cristãos, mas não vive. Vive os valores invertidos que o mundo tem ensinado e tem nos mostrado. Alunos que chegam dentro da sala de aula e fazem o que querem fazer. E se o professor se arriscar a dizer alguma coisa, vem o pai, vem a mãe, vem a polícia e te prende. São inversões de valores ou não são? E é por isso que a nossa sociedade brasileira, por assim dizer, para não sairmos fora de nossas fronteiras, está vivendo o caos que está vivendo. Porque transparência não é algo que nós vemos em ninguém mais. E trazendo para dentro da nossa casa, igreja, quantos de nós temos perdido esses valores? Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer resgatar isso em nossas vidas. Eu pedi para que vocês fizessem uma varredura do que você já foi, do valor que você já teve, aqui dentro da tua casa, dentro do local de trabalho, mas que ao passar dos anos, devido às pressões que vêm sobre nossas vidas, você perdeu este valor, você perdeu esses princípios, você se deixou levar por essas emoções, por essas trocas de valores de um modo geral. Mas é porque o mundo é assim mesmo, porque hoje em dia é assim mesmo. Os mais velhos, ou que pelo menos têm aí quase que a minha idade, daí para cima, sabem que no nosso tempo, o pai apenas olhava para nós. A mãe apenas olhava para nós quando estávamos fazendo algo, traquinagens, que para nós era algo comum, normal, a gente não está fazendo nada. O pai olhava, a mãe olhava, a gente já tomava atento, sim ou não? Hoje, o pai e a mãe perdem a voz e o filho não obedece. Mas a geração de hoje é assim mesmo. E os princípios cristãos? Então a gente rasga a Bíblia e joga fora, porque já não tem valor nenhum. Porque quando nós dizemos princípios cristãos, queridos, não servem apenas para nós que somos cristãos. A Bíblia, de maneira alguma, em nenhum tempo, ela invadiu ou desfez ou desacreditou com seus ensinamentos cultura alguma. Em qualquer cultura no passado, se olhassem para a palavra de Deus, eles teriam base para viver as suas vidas como família, como sociedade, como pai, como mãe, como filho, como filha, como profissional. Em qualquer momento, qualquer ensinamento da Bíblia para nós que servimos a Deus ou para as pessoas lá fora que eles quiserem observar, eles serão bem-aventurados, bem-sucedidos. São princípios que eu diria universais. É porque quando a gente fala em Bíblia, já se pensa logo em evangelho, já se pensa logo em religiosidade. Sendo religioso ou não, seguiu o que a palavra de Deus diz, as orientações, porque Deus, dentro ou fora da Bíblia, é quem? É o nosso Criador. Sendo Ele o nosso Criador, Ele tem em suas mãos o que funciona e o que não funciona. O que dá certo e o que não dá certo. Ou seja, Ele tem um manual de instruções, pois fora Ele mesmo quem nos criou. Então, dentro ou fora da Bíblia, então não é dizer, ou não podemos dizer, mas hoje a sociedade é assim.
você precisa rever esses conceitos. Nós precisamos rever esses conceitos. Nós precisamos dar um pulo lá atrás, seja ontem, seja 10 anos atrás, seja há 20, 30, 40, não importa. Dá um pulo lá atrás e veja e perceba se não existiram valores naquele tempo que hoje você já não os tem. Ou talvez vocês, assim como essa mulher, já se deu conta que falta alguma coisa. Mas talvez você olhou e diz assim, mas eu tenho outras 9, porque eram 10 dracmas. Ela perdeu uma. Ela poderia dizer assim, pastora Marli, uma só não tem problema. Talvez alguns valores que nós perdemos lá atrás, deixamos para lá, são valores que iriam fazer a diferença hoje na minha vida, fariam diferença hoje na tua vida. Então a noite hoje é para essa transformação em nossas vidas, para esta questão, resgatar valores. E aí você vai buscar o valor que você precisa buscar, vai colocar diante de Deus. Eu sei que você na sua mente aí está buscando, está questionando, o que foi que eu perdi? Ou talvez você saiba exatamente o que foi que você perdeu. Pastor, eu era assim. Quando eu aceitei Jesus na igreja, eu era desse jeito. Olha, eu cantava, eu tocava, eu era assíduo, eu vinha para a escola dominical, eu participava, era participante. Hoje, busque tal valor. Quem sabe é este valor que Deus está querendo trazer de volta para você. Eu fui um bom pai, hoje eu não sou mais. Algumas coisas aconteceram, eu mudei. Eu era um bom esposo, hoje, 27 anos depois, 27 no meu caso da Valdirene, 27 anos depois, eu costumo dizer que o casamento meu e de minha esposa é um mar de rosas. E claro, junto esses 27 anos, esse mar de rosas tem uns espinhos juntos. Mas a gente chegou até aqui. Outro valor que está bem banalizado. Hoje já não se casa mais para se formar uma família extensa, longos anos. Hoje se casa e amanhã se não deu certo a gente vai embora. Abra sua Bíblia também no livro de Filipenses, capítulo 4, aos Filipenses capítulo 4, verso 5 em diante. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que esteja em vossos pensamentos sejam essas coisas. Alguns desses valores ficaram para trás e eu preciso ter isso em minha mente, em meu coração, e resgatar e buscar esses valores. O que também aprendestes, o verso 9 diz, e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Quais desses valores aqui que nós não temos mais visto em nossas vidas? Porque se nós dissermos vistos isso na sociedade, muitos deles, ou se não todos eles. Porque aquele diz que faz e na verdade ele não faz. Aquele que diz que é honesto, você sabe hoje que não é honesto e há muito tempo. A transparência não existe mais. Se passar por uma máquina de raio-x, vai mostrar tudo. E a máquina está passando por aí, está mostrando a desonestidade e a injustiça que tem sido praticada há muitos e muitos anos. Agora, e eu, você? Quais desses valores aqui? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, nós temos buscado tudo que é verdadeiro, ou nós temos buscado ou vivido uma vida de falsidade, de engano, de impureza, de pecado? Deus tanto faz. Não preciso mais buscar santidade, não preciso mais orar, não preciso mais ler a palavra do Senhor. Tudo o que é honesto, não precisa. Um pouquinho de desvio aqui não tem problema nenhum. Um pouquinho desviado aqui no serviço, ninguém vai ver.
Só quem sabe é o meu chefe, ele que mandou eu fazer, ele que mandou eu ser desonesto, eu estou sendo desonesto. Meu irmão, tome cuidado com isso. Você, com essa sua desonestidade pequenina, vai perder a sua coroa que está preparada para você lá no céu. Resgate isso. Nós temos que resgatar isso. O homem lá fora tem caminhado a passos largos para o inferno, vivendo a desonestidade, a falsidade, o engano, a mentira. Mas nós temos que a cada dia que passa buscar a santidade, a justiça. No livro de Apocalipse está escrito: aquele que é justo, justifique-se ainda. Aquele que é limpo, limpe-se ainda. Deixe aqueles que são sujos, impuros, desonestos, continuarem em suas atitudes desonestas. Mas nós não podemos nos envolver em tamanha desonestidade, atitude pecaminosa. Nós não podemos nos envolver nisso. Nós temos que procurar viver diante de Deus com transparência, com santidade. E não empurrando a vida com a barriga, empurrando do jeito que está, de qualquer jeito. Não, irmãos. Deus é zeloso e Deus nos chamou para sermos zelosos também, dentro e fora da sua casa. Porque aqui dentro nós somos poucos conhecidos. É lá fora que nós somos conhecidos. É onde trabalho que as pessoas podem dar testemunho de mim e dizer quem realmente eu sou. Vocês estão dizendo que esse pastor aí, esse rapaz Anísio é pastor? Que pastor que nada. Aqui ele faz e acontece. É esse o testemunho. E falando nisso, eu me lembrei de um personagem bíblico. Eu vou terminar de ler aqui. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. O apóstolo Paulo ensinando isso aos filipenses, tudo que é de boa fama. Se há virtude nisso, se nisso há algum louvor, nisso pensai, ou trazei isso para a vossa mente, para a vossa memória, para o vosso coração. E como eu li aqui sobre de boa fama, eu me lembrei de um personagem conhecido demais. E aí eu fico pensando, será que Deus pode dar testemunho de mim também? Jó, Deus deu testemunho desse homem. Homem reto, íntegro, homem fiel, desvia-se do mal. O que é que nós temos feito da nossa vida, meu irmão? Quais os valores que nós perdemos ou deixamos? Talvez esteja embaixo do tapete, talvez esteja no cantinho ali embaixo da mesa, do sofá, que é um local mais de acesso um pouco mais complicado, precisa arrastar para cá, para lá. Precisa pedir ajuda às vezes, me ajuda a carregar aqui, levar para frente, levar para trás, puxar de lado. Quem sabe esse valor está escondidinho ali, está ali jogado, esperando você se levantar com zelo e com diligência em busca deste valor, em busca desta dracma. Talvez este valor para você seja um pouco insignificante, mas e quem sabe para o teu irmão que via isso em você? Quem sabe para o teu filho que via isso em você e agora não vê mais? Quem sabe para sua mãe que olhava para você e via esse meu filho, essa minha filha? E não importa a idade, porque para nós, para os pais, os filhos tem 30 anos que se casou, ainda é seu menininho, ainda é sua menininha. Esses dias, o mês passado, que o pastor Cláudio Duarte esteve lá no hotel hospedado, eu tive a oportunidade de sair com ele. E numa conversa que tive com ele, ele falou assim: veja só, eu tenho tal idade e até hoje chego na casa dos meus pais, eles falam: chegou o meu filhão. Para nós pais é sempre assim. E aí você vê o seu filho já casado, para quem tem os netos, eu ainda não cheguei nessa fase, mas para quem tem os seus netos, mas mesmo assim você olha para o seu filho e você enxerga o valor. Desde lá da sua infância ele já era daquele jeito, olha lá. Então talvez você tenha perdido este valor e você fala: mas isso não significa. Significa, quem sabe significa muita coisa para o seu pai, para tua mãe, significa muita coisa para tua esposa. Quem dirá para Deus? Deus olhando para mim, para você, e olhando assim: olha lá o meu filho, aquele homem, aquela mulher é íntegra, é fiel, é reta, desvia-se do mal. Você está vendo aí, Satanás? Olha lá.
Aí eu pergunto para vocês, será que Deus olha para nós e pode dar esse testemunho? Meu Senhor, eu peço misericórdia. Será, pastor Paulo, que Deus pode olhar para mim, para você e dar testemunho da minha vida, da tua vida? Ou como eu disse antes, vocês vão me conhecer ou saber um pouco mais de mim? De repente, se vocês perguntarem para a mulher também, a mulher, a esposa, ela vai falar um pouco mais. Mas se vocês forem lá no serviço e falar assim, cadê o pastor Anísio? Aí alguém fala assim, mas Anísio, pastor? Mas que pastor é esse? Ou de repente, se você procurar pelos vizinhos, será que se eu achar uma dracma ou a minha dracma, eu posso chamar o vizinho para se alegrar junto comigo? Ou como é que eu sou lá com os vizinhos? De repente, não tem um bom relacionamento, e se você for lá no pastor Kleber e perguntar alguma coisa, fingindo não me conhecer muito, tem um rapaz por aqui, é meio igual eu, só não tem a barba. Como é que é a vida dele? Aí os vizinhos soltam, porque você sabe como é que é vizinho? O Anísio, ou o Júnior, como eu sou conhecido, esse rapaz é assim. Aí você começa a fazer umas anotações e fala, essas anotações suas vão ser igual aquele caderninho que tinha de anotações nas vendas, que a gente ia comprar coisas para os pais antigamente. E aí virava o caderninho negro, a cadernetinha negra. Essas suas anotações aí sobre a minha vida, se eu não dou um bom testemunho nem para os meus vizinhos, eles não podem dar testemunho a meu favor. Será que Deus olha para mim e vai fazer como Ele fez na vida de Jó? Olhar para Satanás? Tem visto o meu servo Jó? Pergunte para você aí enquanto eu tomo uma água. Será que Deus pode dar testemunho de mim? Perguntaram? Qual foi a resposta, meu irmão? Deus nesta noite está olhando para cada um de nós. Está olhando para cada um de nós. Observando alguns valores que nós deixamos para trás. E o Espírito Santo quer resgatá-los. Talvez Deus em seu coração esteja dizendo assim, já que ele não sai para procurar, eu vou pôr na frente dele, diante dos olhos dele, ou dela. Às vezes a gente tem isso, né? A gente tem esse defeito. A gente está procurando por alguma coisa e está bem na nossa frente, diante dos nossos olhos, e a gente não vê. E mais uma vez eu vou citar as mulheres. A mulher fala assim, tá aí, eu coloquei aí, pode pegar que tá aí. E a gente, eu não estou vendo, eu não acho. Eu não acho. Mas tá, eu coloquei aí, aí você não vê de jeito nenhum. Cadê a Bíblia? Não estou vendo a Bíblia. Tá em cima do púlpito. Não, mas eu não acho, eu não vejo. Aí vem a mulher, né? Vem a mulher, olha aqui. Mas tá. Mulher, é que eu não vi. Não viu mesmo. E estava lá todo o tempo. Estava ou não estava a Bíblia lá? Não é igual a história da mulher que perdeu a tesoura. Estava dentro da Bíblia. E aí ela por anos não lia a Bíblia, a tesoura ficou perdida por anos. Ou é? O valor que você perdeu está aqui dentro da Bíblia. Será que é isso? Você está precisando tirar a sua Bíblia da estante? Qual é a dracma que você perdeu? Qual a dracma que você vai encontrar nesta noite e vai se alegrar? Se você vai convidar os vizinhos, as amigas, os vizinhos, os amigos, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor Deus vai se alegrar. E nós vamos nos alegrar com Ele, digamos assim. Por essa dracma perdida, por essa ovelha que aquele pastor saiu para procurar e a achou ferida. Meu irmão, o Senhor quer resgatar isso na tua vida, o Espírito Santo quer resgatar este valor na tua vida. Você não está entendendo isso? Ele quer resgatar, talvez, pastor, mas hoje está diferente. Irmão, não importa, querido, não importa. Busque com diligência. Busque com cuidado, você vai encontrar isso. Você vai poder resgatar isso para a tua vida, vai trazer de volta. Eu era pastor, mas não sou mais. Mas hoje o Senhor quer renovar a tua vida. O Espírito Santo de Deus quer trazer renovação para a tua vida, para a minha vida. Principalmente porque esses valores que fazem o diferencial nosso e do mundo, dos que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus.
Leiam comigo algumas folhas atrás, se é que você ainda está com a Bíblia aberta. Versículo 31 do capítulo 4 de Efésios. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja retirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eis aqui algumas coisas que a gente não deve dar valor, que a gente não deve ao extremo e nem pouco valorizar. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia. O apóstolo Paulo, mesmo que falou aos Filipenses, está dizendo aqui aos Efésios: não exista isso entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, amáveis, bondosos, generosos, misericordiosos. E aí vem a questão do perdão, perdoando-vos uns aos outros. Irmãos, a gente tem que se unir todos os dias e tirar do nosso meio todos esses sentimentos, todas essas qualidades, se é que a gente pode dizer, qualidades errôneas, do nosso meio, da nossa vida, do nosso coração, intrigas. Temos que tirar isso do nosso meio. Impurezas de um modo geral, a palavra central é essa: nós aprendermos a dar o valor ao que realmente tem valor. Não pegar a lista de valores, aqui está uma lista de valores, e fazer isso, invertê-las. Se por acaso em algum momento na sua vida você descuidadamente inverteu, então hoje é noite de reinverter. Coloque no lugar os valores que precisam ser colocados. Para encerrar, o verso número 28 desse mesmo livro de Efésios 4. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era injusto, não seja injusto mais. Aquele que era impuro, não seja mais. É lógico que nós estamos num processo, como diz os pastores aqui, de reconstrução. Então, hoje seria mais uma parte desta reforma em nossas vidas. Resgatar valores que nós deixamos perdidos. Alguém um dia perguntou a um pastor: fulano fazia isso, fazia aquilo, matava, roubava, agora ele põe a Bíblia debaixo do braço e diz que é crente. Pode isso, pastor? O pastor perguntou: ele continua roubando? Não. Continua matando? Não. Continua furtando? Não. Então pode. O que não pode é nós dizermos que servimos a Deus e nem Deus poder dar testemunho de nós. Porque se nós éramos, continuamos sendo. E Deus não quer isso, o Senhor não quer isso. Resgate valores. Busque valores. Valores perdidos. Qualidades que nós deixamos lá para trás. Quero convidar vocês, eu não chamaria uma ou duas pessoas, se você sentiu que você perdeu algum valor, se você tem uma dracma que está por aí, você não sabe onde, mas eu chamaria todos vocês, todos, sem exceção, e nós vamos orar juntos, porque esta reforma ou esse tratamento não é hoje apenas para uma pessoa, mas eu diria que é para todos nós. Eu preciso resgatar valores. Eu preciso buscar. Então eu queria orar junto com vocês aqui à frente. Se possível for, de mãos dadas. Talvez resgatar laços, você precisa resgatar laços que você tinha com uma pessoa. Quem sabe você tinha um laço com um amigo e você deixou
por alguma razão para trás, então você precisa exercer o perdão e resgatar essa amizade, resgatar este laço, resgatar este valor. Eu não sei qual é o valor que você precisa resgatar, eu não sei qual é o valor que o Espírito Santo quer trazer para a tua vida nesta noite, mas eu sei de uma coisa, que se você abrir o teu coração, se você se deixar ser reformado, transformado ou achado, quem sabe o valor que Deus está querendo trazer para a sua vida é você mesmo. Você precisa se reencontrar diante de Deus, sabendo quem você é, homem de Deus, mulher de Deus, um jovem abençoado, cheio do Espírito Santo, alguém que tem valor. Lembra daquela canção, Você Tem Valor? Quero que valorize. É difícil para cantar esse hino. Que hino que vocês estavam buscando? Você pensou? Quem sabe se não são esses valores, o valor nosso. Qual é a canção que vocês cantaram? Como é que ela diz o último hino? É esse mesmo. Cadê a letra dele? Porque eu preciso ver uma frase, eu quero dizê-la. Isso mesmo. Deus não desistiu de você. Deus do impossível, mas não é ela que a gente vai cantar, quero o valor. Eu só estou trazendo aqui a lembrança. Deus do impossível, Ele não desistiu de mim. Aquela ovelha, sabe quem era aquela ovelha? Era eu. Aquela ovelha perdida era você lá no mundo. Lembra? Eu nasci no berço evangélico, então eu não tenho muito o que dizer, mas de repente alguns aí podem falar assim: pastor, eu era uma perdição, eu vivia lá no meio dos drogados, eu vivia lá no meio dos alcoólatras, eu vivia lá no meio, sei lá o que você viveu na tua vida. Isso não importa, importa que Deus não desistiu de você, e Ele foi lá onde você estava e resgatou você como ovelha ferida, colocou nos seus ombros e trouxe para o aprisco. E hoje nós estamos aqui diante dele, diante do seu altar, vivendo este momento lindo. Como diz a canção de Roberto, você é esta ovelha perdida que um dia foi encontrada. Você é esta dracma perdida que um dia foi encontrada. Então deixa o Espírito Santo agir na tua vida, meu amado. Larga de endurecer este coração. Você é filho de Deus, é filha de Deus, é servo do Deus Altíssimo. Se solte na presença dEle e deixa Ele moldar a tua vida. Como eu sempre digo, sua vida como pai, como esposo, sua vida como um profissional, como um cidadão. Às vezes a gente perde o valor para a sociedade. Eu era alguma coisa para a sociedade, agora eu não valo nada. Se me encontrar como uma dracma perdida, vão chutar-me. Hoje Deus está trazendo renovação para as nossas vidas, para o meu coração e para o teu coração. Se você não deu a mão para ninguém, procure alguém e dê a mão. E dê a mão. Não fique solto não. Não fique solto não. Exceto o pastor, porque está orando ali pelos pedidos na mesa. Se coloque agora de todo o teu coração. Se despeje na presença do Senhor. Eterno Deus, se por alguma razão, Senhor, eu tenho algum valor que se perdeu no passado, através dessa palavra eu creio que esse valor pode ser resgatado e trazido para a minha vida. E como diz a canção, Senhor, esse valor pode ser até eu mesmo, que eu tenho me desvalorizado, eu tenho desvalorizado a mim mesmo. Mas a canção diz: você tem valor, e eu acredito nisso, porque o Senhor deixou a sua glória, o Senhor deixou a sua soberania, o seu trono, saiu daí do céu, veio aqui para a terra, se fez homem, passou todo aquele sacrifício, não foi em vão, foi porque eu tenho valor, e o Senhor veio atrás de mim, o Senhor veio atrás da minha pessoa, me resgatou, pagou o preço, eu não devo nada. Satanás não tem poder sobre a minha vida, Satanás não tem autoridade, porque eu fui resgatado, e sobre mim está o sangue precioso do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Oh Deus, valores
valores nas nossas qualidades, nos nossos modos, nosso modo de ser que foram perdidos. Nesta noite, Senhor, mediante esta palavra, traga de volta, que com cuidado, com diligência, eu possa buscá-lo, Senhor. Não deixe que eu viva, Pai, os valores invertidos que o mundo tem vivido, mas que através da minha vida, como um livro aberto, eu seja um exemplar, eu seja a luz, eu seja, Senhor, um exemplo para as pessoas. E quem sabe, meu Deus, o Senhor, como fez com Jó, possa olhar para cada um de nós nesta noite e dizer assim: eis aí o meu servo, íntegro, fiel, se desvia do mal, homem que me serve, homem que me adora, não importa a circunstância.